Vamos agora falar dos batimentos, né? O que são batimentos, né? O efeito é como se fosse a batida de um coração, né? Pum, 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 né? Abrindo, fechando, faz um movimento semelhantes e tudo mais. Mas vamos lá. Os batimentos ocorrem quando temos duas ondas sonoras, né, que possuem a mesma amplitude e frequências ligeiramente iguais. Não são totalmente iguais, mas bem próximas, tá? E aí a gente percebe uma frequência resultante da interferência dessas duas ondas igual à média da frequência das duas. Então, significa somar as duas frequências e dividir por 2, tá? Então, nós percebemos também esse batimento, que é a variação na intensidade do som, e essa variação acontece com uma frequência relacionada com a frequência das duas fontes, F1 e F2, mas essa frequência será a subtração dessas duas, essa frequência resultante, tá? Essa percepção aí desse batimento, né? Como se fosse mesmo uma batida do coração. Para a gente entender melhor como isso funciona, vamos olhar aqui a parte matemática, né? A descrição matemática disso. Então, vamos escrever a fonte luminosa S1, que está aqui representada por esse desenho, certo? Como SM cosseno de ômega 1t. Então, vai lá. Ela tem uma amplitude SM, ela tem uma frequência ômega 1. E S2, que é a outra fonte, ela tem o mesmo modelo, tá? Ela tem a mesma amplitude que S1, só que é SM, cosseno de ômega 2t. Então, é uma frequência que não é igual a ômega 1, mas é muito próxima, tá? Ela está representada nesse desenho aqui. Observem bem os desenhos, vejam que há uma pequena diferença entre eles, isso é devido à frequência angular, tá? Esse aqui, elas são mais juntinhas as linhas, e na letra B, ela é um pouquinho mais separada. A letra C mostra o resultado da interferência das duas, é a soma, né, das duas fontes. Como que a gente perceberia isso? A gente perceberia assim. Então, percebe que você tem um som que diminui a frequência, por exemplo, e depois ele eleva e ele começa a diminuir. Então, dá essa sensação de um batimento mesmo, né? Pum, 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 desse jeito aí. Então, matematicamente, vamos somar as duas. Então, você tem S1 mais S2. SM eu coloco em evidência, cosseno de ômega 1t mais cosseno de ômega 2t. Se eu usar as relações trigonométricas para o cosseno aqui, eu posso reescrever essas duas dessa forma. Então, cosseno da subtração das frequências dividido por 2, e o cosseno, o argumento aqui, da soma das duas frequências dividido por 2. O tempo está aqui o tempo todo, né, aparecendo, como aqui, nesse caso. E o resultado final seria isso. 2 SM cosseno de ômega linha t, então chamei isso aqui de ômega linha, tá? Cosseno de ômega t, que seria a soma das duas. Então, renomeei, tá? O que está aqui na fase desse cosseno, eu chamei de ômega linha. O que está aqui na fase desse cosseno, eu chamei de ômega. E aí, nós temos essa situação. Então, ômega linha muito próximo de ômega 2, o que nós vamos ter também é que a relação entre ômega 1 e ômega 2 também. Então, vamos lá. Tendo essa a expressão final, né, o deslocamento, então, está sendo mostrado aqui na figura em função do tempo. Nós podemos, então, considerá-la como uma função do cosseno, né, cuja amplitude é esse valor aqui, ó, 2 SM cosseno de ômega linha t. A amplitude depende do tempo, percebam, né? Mas varia ligeiramente com o tempo, sim. Então, a amplitude exibe um máximo sempre quando esse cosseno de ômega linha t for igual a mais 1 ou menos 1. Isso acontece duas vezes, percebem? Dentro de um período dessa função cosseno de ômega linha t. Então, você vai ter a frequência angular do batimento, né? Que vai ser duas vezes a frequência angular ômega linha. A frequência do batimento vai ser duas vezes a frequência de ômega linha.
Então, aí, substituindo, por exemplo, as expressões, nós teremos, então, ômega 1 menos ômega 2 seria a frequência angular do batimento, que descrita na frequência em hertz vai dar F1 menos F2, como está descrito aqui. Efeito Doppler. Sabe aquela hora que você está na rua e chega a ambulância zoando, né? E às vezes vai se aproximando e quem tem uma sensibilidade no ouvido, né? Como eu, por exemplo, machuca, dói, me irrita até, se for o caso. Então, esse é um efeito muito comum, né, na física na vida diária. Também é um tema que faz parte do meu campo de pesquisa na astrofísica e eu uso dele para poder estudar estrelas e determinar a órbita de estrelas. E é muito interessante também para a gente conversar sobre. Então, nesse momento, vamos falar aí do efeito Doppler, né? Para falar do efeito Doppler, nós precisamos, então, determinar duas fontes, né? A fonte sonora e a fonte que vai receber aquele ruído, que vai perceber. Então, vou chamar a fonte sonora, é essa que vai emitir as ondas sonoras, tá? E a outra pode ser o seu ouvido, pode ser um detector, um instrumento, né, que vai captar aquela onda sonora. No caso aqui da astronomia que eu mencionei há pouco, né, a gente usa a informação que é a luz, né, a onda eletromagnética, a luz emitida pela estrela, por exemplo, que está se movimentando no espaço, né? Uma hora, por exemplo, se aproximando ou se afastando, se, por exemplo, for um sistema binário de estrelas que estão ligadas gravitacionalmente, uma orbitando em torno da outra. E aí, nesse caso, quando uma está se aproximando de nós, né, que eu chamaria de Terra, que eu chamaria daquele que está no telescópio captando aquela luz, né, ele vai perceber que determinadas características espectrais dela vai mais para uma frequência e outro momento vai para outra, né? E é a partir desse fenômeno que a gente chama de efeito Doppler que a gente consegue determinar a massa de estrelas e tudo mais. É uma forma indireta de pesar, de medir, né? De determinar até quais os componentes químicos, né, os elementos químicos que compõem aquela estrela, saber o que está acontecendo no interior dela, né, a sua temperatura, a sua gravidade, tudo através dessas características espectrais, que também o efeito Doppler está ali para revelar para nós como é que é a órbita desse sistema de duas estrelas, pode ser 3 ou 4, e aí, à medida que você vai estudando, você vai descobrindo, e é muito bacana também fazer isso. Mas vamos lá, aqui, então, mais uma vez, é um capítulo de ondas sonoras, mas eu estou aqui dando uma palhinha para vocês do que seria, por exemplo, a aplicação para ondas eletromagnéticas, né? Mas vamos lá. Então, no caso aqui, nós precisamos de dois elementos, né? Eu chamei de fontes no início, mas acho que a palavra mais correta seria elementos, né? Você tem um elemento que é essa onda, a fonte que vai emitir a onda sonora, e o ouvido, vou colocar aqui um ouvido, detector e tudo mais, certo? Essa fonte, ela emite uma onda sonora com uma frequência bem determinada, F. A pessoa pode ouvir com uma frequência diferente. Na verdade, ela vai ouvir com uma frequência diferente, né? Se uma ou as duas estiverem em movimento, você vai ouvir. Como vai ser essa frequência, se é mais aguda ou mais grave, se vai mais para o vermelho, se vai mais para o azul, no caso das ondas eletromagnéticas, né? Isso vai depender de como é que está o movimento, certo? Então, o fato é que a fonte emite com uma frequência, o seu ouvido pode ouvir com frequências diferentes, uma frequência diferente. Então, a frequência percebida por você, pelo seu ouvido ou detector, eu vou chamar de F-min. E F é a frequência realmente emitida, tá? Então, tá aqui, ó, são diferentes. Então, se a fonte ou detector move em direção à outra, né? A frequência que o seu ouvido vai perceber é mais agudo, certo? O som será mais agudo, a frequência será maior. Então, por outro lado, se a fonte ou detector está se movendo para longe, indo distante, né? Se separando uma da outra,
nós teremos então a frequência percebida pelo detector menor do que a frequência realmente emitida, né, pela fonte. Então, isso é o efeito Doppler, e podemos relacionar essa frequência percebida pelo detector ou pelo seu ouvido, descrita matematicamente, então esse é um modelo físico-matemático, escrita dessa forma. Então, F' é F, que é a frequência do real, né, da fonte. Aqui V é a velocidade da onda. VD é a velocidade do detector e VS é a velocidade da fonte, tá? Então, qual que é a regra geral? A regra é essa que está escrita aqui em vermelho. Então, quando o movimento do detector ou da fonte é no sentido de uma se encontrar com a outra, né? O sinal da velocidade deve ser aquele que faça com que a frequência fique mais alta, certo? Então, aí a gente vai ter uma situação que vai ficar um sinal de positivo aqui. Quando eu falo mais alta, é no sentido de que aumenta a frequência. Então, vamos lá. O numerador sempre vai contribuir aumentando. Se esse valor aqui aumenta, significa que a frequência aumenta. Se o denominador diminui, significa que a frequência aumenta. Então, vai ter que ser nesse sentido. Mas aí a gente vai ver cada caso aqui no próximo slide. Por outro lado, se um movimento é de uma se distanciar da outra, o sinal da velocidade deve ser aquela que faz com que diminua a frequência, F', tá? Então, vamos ver aqui os 4 casos possíveis. Então, estou aqui desenhando, né, esquematizando o que seria o detector, o que seria a fonte, certo? Então, no caso, essa aqui é a expressão final que seria, né, adotada para cada um desses casos. Então, se o detector e a fonte estão se aproximando, a gente vai ter, então, um aumento de frequência F'. Então, o numerador vai ter que ser um número grande, o denominador tem que ser um número pequeno, para fazer com que F' aumente, tá? Então, aqui em cima vai ter um sinal positivo e embaixo vai ter um sinal negativo, para produzir esse efeito de aumento de frequência no detector, tá bom? Segundo caso, quando elas se distanciam. Então, o que vai acontecer? A frequência percebida pelo detector será menor, vai ser um som mais grave, por exemplo, né? E aí, como que eu faço isso? Quando o numerador tiver valores pequenos, o denominador tiver valores grandes. Então, observam que aqui nós temos um sinal de subtração, aqui eu tenho um sinal positivo, tá? Outros casos possíveis. Então, vamos lá. Que o detector e a fonte estão caminhando numa mesma direção. Então, nesse caso, eu terei os 2 sinais negativos aqui. Para a direita, por exemplo, se for para a esquerda, os dois sinais serão positivos. Perfeito? Não está esquematizado aqui, mas a gente ainda pode incluir um caso em que o detector está parado, né? E a fonte se aproximando ou se afastando. Então, aqui é só lembrar que VD tem que ser igual a 0, ok? Se o detector estiver parado, somente a fonte se movimentando. Ou podemos ter a situação em que a fonte está parada e o detector está movimentando. Então, aqui é só lembrar que VS tem que assumir valor igual a 0 nessa expressão, tá bom? Então, essa seria a expressão final, né? Para esse caso. Quer dizer, para cada uma dessas situações possíveis, no caso da aplicação aí do efeito Doppler. Ok? É isso, pessoal. Um abraço.